hoje nós vamos falar sobre o poder do jejum e da oração. Vamos falar de um homem que era um escriba e um sacerdote. Ele era escriba e sacerdote chamado Esdras. E está escrito lá no livro de Esdras, capítulo 8, versículo de 21 ao 32. Ele estava exilado com mais um grupo de israelitas lá na Babilônia e ele sentiu o desejo de retornar. Mas ele precisava de ajuda do céu, porque era uma viagem perigosa. Iam muitas famílias, muitos bens, ouro, prata e outros bens materiais, e sabia que havia perigo nessa estrada. Mas ele também não podia pedir ao rei que desse a ele soldados para guardá-los. Por quê? Ele tinha dito que o Deus dele era um Deus poderoso, era um Deus que nada se podia temer, porque ele os guardava. Então, se Deus era para... Ele tinha dito para o rei que esse rei era grande, que esse Deus era grandioso, como que ele ia pedir ajuda? Pedir que soldados para vigiá-lo na estrada. E assim o que fez Esdras? Ele orou ao Senhor, convocou o povo que ia. Vamos fazer um jejum e oração. Pedir que Deus nos livre nesta caminhada. Que Deus nos guarde. E assim ele proclamou esse jejum. E fizeram esse jejum, esse grupo que ia para Jerusalém, se juntaram e foram orar e jejuar. E Deus atendeu a sua oração. Vemos, amados irmãos, a gente sempre ouve falar sobre oração, sobre jejum, mas será que nós sabemos o poder que tem na oração e jejum? Você já experimentou esse poder? Porque não basta apenas jejuar e orar. Você tem que ter essa comunhão. Você tem que ter essa experiência de Deus, né? Com Deus, sobre essa promessa grande, esse poder, né? E assim ele fez. Esdras era um homem, ele era sacerdote e escriba, descendente de Arão. E quando ele estava na Babilônia, no exílio, ele se dedicou a estudar e a ensinar a palavra de Deus, né? Ele era sacerdote, escriba, né? Liderou então um grupo de exilados judeus para voltar para Jerusalém. Então, amados do Senhor, convém observar a importância do jejum e da oração. A importância do jejum e da oração, ela cria em volta de nós algo sobrenatural que o inimigo não consegue penetrar, porque nós temos brechas pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas palavras que pronunciamos, né? Mas quando jejuamos numa causa que precisa de uma atenção, não a nossa atenção, mas a atenção de Deus, precisamos sim ir à presença do Senhor, suplicar pela sua ajuda. Você está passando por isso, por essa situação? Então examine-se. Você precisa estar aos pés do Senhor. Proclame um jejum e oração e peça a Deus para que você seja bem-sucedido. Muitas vezes eu ouço pessoas que passam meses, anos desempregado, com dificuldade financeira. Mas, pastora, mas eu oro. Mas vê também o que você está fazendo de errado. Muitas das vezes queremos as bênçãos de Deus e vêm as maldições pelas práticas erradas que se faz. Então precisamos estar atentos. Se queremos ser bem abençoados ou bem-aventurados naquilo que estamos pedindo ao Senhor, precisamos estarmos na posição correta, né? Precisamos estar ligados a Deus, né? Não pode estar com um pé no mundo, um pé no pecado, um pé no erro e também o outro pedindo a mão e implorando a Deus misericórdia, implorando a Deus que o ajude a ser bem-aventurado, a ser vitorioso. Por isso que o poder do jejum e da oração
é muito grande. Ele faz assim coisas. Se você não tem essa experiência, você peça a Deus e faça essa experiência. Eu lembro que há muitos anos atrás, o Senhor mandou que eu jejuasse. Eu fiz um jejum de 23 dias, só bebia água. E como era terrível, mas eu precisava, mas não sabia por quê, porque o Senhor disse que eu precisava fazer o jejum. E eu ia fazer uma obra. E assim eu comecei a fazer jejum. Mas você imagina como vem à mente vontade de comer isso, vontade. Coisas que eu senti vontade de comer que nem comia, mas vinha na minha mente. Vinha na minha mente aquelas vontades de comer. E pior, eu fiquei com uma dor de dente terrível, não é? E, nossa, foi horrível. Eu passava, e o mais interessante é que a minha dor de dente, ela vinha à noite, quando eu ia dormir. Quando eu ia dormir, vinha a fome e muito mais aquela dor. Aí eu falei assim, meu Deus, por que quando eu vou dormir? Porque a hora que eu relaxei, e eu passava orando. Eu ficava de joelho, rolava para lá, rolava para cá, né? Ia para a minha sala, ajoelhava e orava e pedia a Deus. Até um dia que o Senhor disse que já bastava, que o altar dele tinha sido restaurado. Aí eu não sabia o significado, eu sei que o altar é o coração. E eu tinha que fazer, eu ia fazer uma obra, como eu comecei, e eu fui bem sucedido nessa obra. Mas paguei o preço. Foi o jejum e a oração, né? Você jejuar e orar. E eu ficava, quando eu acabava o jejum, eu vou fazer isso, eu vou comer aquilo. Ah, meu Deus. E não era mole. E depois que eu acabou o jejum, eu preparei tanta comida. Não consegui comer primeiro, que a minha boca, ela estava terrível, impedida da mastigação, né? Ela estava sensível, aquilo que a gente chama o céu da boca, estava todo machucado. Então, amados, foi o preço que eu paguei e valeu a pena, não me arrependo, porque essas coisas são só na hora, né? É só naquele momento que você está fazendo jejum que você passa isso, mas depois que passa, as bênçãos que vêm, as vitórias que vêm, é muito grande. E assim aconteceu com Esdras. Esdras era um escriba e também ele era sacerdote, e ele iria com um grupo, ia para Jerusalém, saindo da Babilônia, para ver como estava lá, porque já estava destruído, o povo já não estava mais louvando a Deus, respeitando, já estavam se casando com mulheres que Deus havia proibido. Então estava uma mistura, estava uma coisa feia, aquele povo que ficou em Jerusalém. E ele estava retornando para Jerusalém. Quando chegou lá em Jerusalém, horrível o que estava. Cadê aquele povo? Onde está aquele povo abençoado por Deus? Tudo tinha caído no pecado, né? Eram outros homens, outras mulheres, os homens casando com mulheres que Deus havia proibido. Então vemos que o jejum que ele proclamou junto com aqueles homens que foram com ele para Jerusalém, foram em prol dessa retomada, dessa ida para Jerusalém. E ele foi bem sucedido. Por isso que muitas das vezes se ouve falar em jejum, ou é proclamado um jejum, mas muitas vezes não entendemos o que é esse jejum. Esse jejum é espiritual, não é? Então vemos que a importância de jejuar. Muitas das vezes, sempre, quando jejuamos por uma causa, aquele jejum vai e tapa as brechas. Tapa as brechas onde você está errando, onde você já errou e não sabia, né? Então é importante que, se você está procurando um emprego, se você vai fazer uma obra, você dedique ao Senhor. Senhor, eu vou começar essa obra, vou começar esse trabalho, seja o que for, né? Eu preciso da tua ajuda. Eu vou dedicar a ti
um jejum e uma oração, nem que seja meio período ou um dia, aí é você com Deus. E você ofereça a Deus esse jejum e essa oração, porque é poderoso e você será bem-sucedido. Então vemos que Esdras foi um sacerdote que liderou esse grupo de exilados judeus de volta para Jerusalém, né? Ele possuía grande posição e prestígio persa, né? Então vemos que lá na corte persa, ele reuniu esse grupo, né, de exilados para voltar para Jerusalém, que já não estava mais a mesma coisa. Foi uma dificuldade dele, né? Depois houve uma confusão com Neemias, porque o Esdras foi antes, mas ele como que ele iria restaurar aquele povo, né, de Judá tão rápido para colocá-los na posição que era para colocar. Então, o sacerdote e escriba Esdras, ele viajou com a proteção de Deus, porque ele procurou a Deus e proclamou um jejum e oração e foi bem sucedido, né? Então eles oraram e Deus deu a eles vitória, não precisou de ninguém. Então, amados, quando o Senhor colocar você para fazer um jejum, se empenha nesse jejum e nessa oração, porque o poder das forças espirituais vai enfraquecer aquilo que o inimigo pretende ou que ele joga contra você, né? Jejum e oração é importante para enfraquecer o poder das forças espirituais do mal, né? O jejum comunica: eu sou espiritual. Sempre que você tiver que enfrentar, né, uma circunstância difícil, você vai e faz um jejum. Aí é você com Deus, ofereça a Deus o jejum. Senhor, me sinto enfraquecido. Senhor, eu preciso desse poder. Eu preciso que tu me ajude a fazer. Principalmente nós, né, pastores, aqueles que são líderes de ministérios, que estão em ministérios assim, táticos, né, dentro da igreja. Faça um jejum, ofereça a Deus: Senhor, isso é pelo meu ministério. Senhor, isso é pela minha posição. Como que eu devo estar nessa posição? Né? Como que eu devo me comportar? Como que eu devo ficar nessa posição espiritual? Então faça como Esdras. Ele chamou os exilados que iriam com ele e juntou eles e falou: nós vamos ter perigos na estrada, porque eles estavam levando ouro, prata, pedras preciosas, muita riqueza aquele povo estava levando. E na estrada tem salteadores. Naquela época eram salteadores, hoje se chama ladrões, né? Mas ia a pé, andando, né? Então vemos que a palavra de Deus, quando a gente chega a Deus com jejum e oração, pedindo que Ele nos guarde, pedindo a Ele que Ele nos fortaleça, pedindo a Ele que Ele nos ajude, isso aí é excelente, né? Boa coisa fez Esdras. Estava no exílio na Babilônia, mas não esqueceu de Deus. Não esqueceu que Judá, ela jejuava e orava. E assim aqueles exilados que estavam com ele, também israelitas, foram convocados a todos pedirem ao Senhor que os guardasse na viagem. E você? Em que você está pedindo a Deus que ainda não jejuou, que ainda não orou? Sabemos que isso é poderoso. O jejum e a oração é poderoso. Não pense você que não é poderoso, porque é poderoso, né? Porque enfraquece o poder das forças espirituais no mal, né? Então vemos que o jejum interfere nos problemas. Sempre que você tiver que enfrentar, amados, uma circunstância difícil, pode ficar certo que jejuar e orar estará sendo realizado por Deus, aquilo que você pedir. Então vemos que como Deus, Ele é poderoso. Diga a Deus: Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti.
Eu preciso que tu me ajude nessa caminhada ou nessa, além da caminhada, nessas circunstâncias que eu preciso ser forte, eu preciso ser sábia, eu preciso ter palavras. Precisamos sim. Não podemos achar que podemos tudo, nós, Senhor. Mas quando a gente se achega a Deus, né? Esdras foi assim. Ele era esse sacerdote, escriba, que liderou esse grupo que estava retornando para Jerusalém. E ele foi bem sucedido, né? Ele foi bem sucedido no pedido dele do jejum e da oração. Porque o jejum e a oração são armas poderosas contra o inimigo. Você, em jejum e oração por uma causa, o inimigo ele cai diante de você. Porque Deus o faz ele se abaixar, faz ele cair. Então vemos que a importância quando Deus ele está conosco. A importância quando nós cremos, temos a certeza de fé que Deus é conosco. Temos que ter essa certeza, essa fé. Então não esqueça, 2 armas poderosas. Depois você leia no livro de Esdras, que você vê a história dele, você vai ler, né, a história de Esdras, sacerdote escriba que liderou esse grupo de exilados que vinham, né, que iam para Jerusalém, né? Então vemos que foram guardados. Deus, foi uma viagem tranquila, nada aconteceu, nada se sucedeu. E ele ouviu dizer que a estrada estava perigosa. Mas como ele tinha dito para o rei, que deu uma carta para ele se apresentar em Jerusalém, ele disse para o rei que o Deus dele era poderoso. Meu Deus é poderoso. Então, como que ele ia chegar para, depois de dizer para o rei que Deus era poderoso, pedir guardas que o vigiasse na estrada? Não. Ele escolheu o melhor guarda, o guarda de Israel, né? A melhor coisa que ele fez foi proclamar um jejum com todos aqueles que foram nessa jornada. E Deus deu vitória a ele. Ele saiu vitorioso. Que você também seja vitorioso ou vitoriosa em todas as coisas que você precisar. Sabemos que será bem sucedido quando fazermos certo aquilo que Deus requer de nós. E que Deus possa te abençoar, né? Que você possa pedir, Senhor, ajuda-me a jejuar e a orar com regularidade. Mostra-me com que frequência, por quanto tempo, e dá-me forças para passar por cada período de jejum. Quero negar a minha carne de modo que eu possa te exaltar, Senhor. Então que o Senhor te abençoe com esta palavra. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor seja com você em nome de Jesus.